Gente, pelo amor de Deus, eu tava aqui me maquiando pra gravar e aí me mandaram uma entrevista da golpista suposta, não sei se ainda tem que chamar de suposta golpista da Irlanda. Aí, menina, eu não posso demorar muito pra gravar, porque senão vai demorar muito pra fazer maquiagem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me maquiar enquanto a gente vai reagir ao vídeo. É hoje, no Beta News. Amei como funcionou muito bem. Parabéns, viu a edição aí como funcionou bem. Eu não vou nem colocar aqui, não. Eu vou colocar aqui, que vai ser mais fácil. Vou até tirar a música, palhaçada. Quem é que fica botando música no vídeo? Vamos lá, calma aí. Calma aí, calma aí. É um vídeo do O Caso Laís Basílio. Entrevista exclusiva. Vocês vão reclamar que eu não tô prestando atenção, mas eu estou me maquiando. Vocês tenham paciência com essa pobre trans. Tá bom? Vamos assistir. Ai. Dei play, começou? Então, minha família tá muito Eita triste, porra. muito desapontada, muito desacreditados, Imagino. muitos, assim, decepcionados. Eles concordam que eu tenho que pagar pelo que eu fiz, eles concordam que foi muito errado, mas eles dizem, a gente vai continuar sendo a sua família. Se eu tiver que ser presa aqui, eu tenho que ser internada na clínica psiquiátrica, seja o que for, a gente vai continuar sendo sua família. Que é uma atitude que eu esperaria da Esté também. Uma trama de amor e mentiras. Eu amo Amor? Esther, eu falei isso pra ela. Estavam falando que era realmente um caso de trambicagem no sapatão. E a gente sabe, né, menina? A blogueira de baixa renda já ensinou pra gente que quando tem treta sapatônica, o Brasil ganha o ouro. Pena que já acabou a Olimpíada. Hoje, eu falei, olha, eu vou fazer o que você tá me pedindo, mas o que você nunca vai poder negar é que eu não... Ela, inclusive, fala, não, você me deu muito amor, sim. E assim como ela me deu também. E eu falei, ela falou, eu queria sentir ódio de você, mas nem isso você merece. Eu falei, tudo bem, eu nunca vou te odiar. Eu amo você, sou grata a tudo que você fez e vou sempre amar. Esté é uma ótima pessoa. Laís Basílio, de 23 anos, concedeu essa entrevista exclusiva ao Irlanda Talk Show um dia antes de deixar a Irlanda rumo ao Brasil. Olha isso, ela foi lá. Olha como ela é esperta. Ela foi lá, deu a entrevista e se piruletou. No último sábado, Laís admitiu em suas redes sociais que inventou estar com câncer e precisar de um transplante de medula óssea. Segundo ela, tudo foi por carência afetiva. Sim, eu Ai, menti. gente, me desculpa, Laís. Me desculpa mesmo. Quem sou eu pra julgar? Mas assim, é muito fácil meter agora uma saúde mental, né? Depois de mentir isso o tempo todo. Olha que eu sou a última pessoa a ficar tacando pedra nas pessoas. Mas assim, pô, gata, sustenta aí tua mentira, cara. Sustenta tua mentira. Você fez isso por. Os prints que você postou. Os prints que você mesma postou, não foi mais ninguém. Se esse print é verdadeiro ou não, eu não sei, porque a própria Laís está dizendo que esses prints não são de verdade, né? Inclusive eu vi um vídeo dela, que ela subiu falando que aqueles prints foram manipulados e não sei o quê, e que ela nunca soube que você não tinha câncer, que você é a primeira pessoa. Esther, Laís, não sei. Laís é você, né, Esther? A Esther falou que você que ela nunca soube, e aí você botou aqueles prints no seu Instagram falando que vocês sabiam, vocês debochando do quanto vocês iam tirar, vocês debochando da questão do que bota 10, bota 20, porque aí diz que vai trazer minha família, mas fala que é minha avó, porque a minha mãe é chata, que não sei o que, você vai me desculpar. Depois de toda aquela pactaquada, você vai dizer que você tá fazendo isso por carência emocional, meu amor? Sustenta teu BO, tá? Sustenta teu BO. Mas é isso, continua aí. Nunca existiu o diagnóstico de câncer, não. O porquê eu não consigo falar um motivo assim plausível que justifique. Nada tem justificativa para isso. Enfim, até então, quando eu comecei com isso, era só ali eu falei para a Esté, enfim, e só veio a público realmente quando entrou a questão de necessitar do doador. Que quem fez a primeira postagem no story foi ela, inclusive, a Esther, que fez a primeira postagem que eu estava precisando de doador, se alguém soubesse de alguma coisa, e aí eu compartilhei, e aí no mesmo dia
foi assim, divulgou, viralizou, enfim. Na verdade, eu sempre tive isso de achar que as pessoas só ficariam comigo se, na minha vida, eu digo, independente de amizade, independente de familiar, independente de qualquer coisa, se eu estivesse mal, se eu precisasse realmente delas, se eu precisasse realmente de cuidado e de ajuda. Se você precisasse do dinheiro delas, né? Que até a tua mãe, pelo visto, fez um pix de 11 mil reais com o teu irmão. Eu sempre tive isso em mente, sempre sofri muito com isso e sempre precisava ter essa dupla vida, dupla personalidade para conseguir que a pessoa permanecesse na minha vida. Por eu ter essa, talvez, autoestima baixa e também essa carência E cara de emocional pau. muito grande, a Estela é muito afetiva, ela é muito, tipo assim, carinhosa. Então, quando eu nunca tinha recebido tanto que ela diz que antes eu não gostava de abraço, eu não conseguia abraçar, eu realmente não conseguia aceitar o toque físico de absolutamente ninguém, seja familiar ou não. Eu não conseguia, nem em relacionamento amoroso, aceitar de fato o toque físico. Então, a Esté, quando ela entrou na minha vida, ela foi aos poucos. Tipo assim, não, ó, abraça assim, não, aceita o meu abraço, eu só tô te dando amor, só tô te dando carinho, não é nada além disso, não é interesse nenhum, enfim, ela sempre elevou muito esse lado. E aí quando eu vi que eu falei, caramba, eu tô recebendo de fato o que talvez eu nunca tinha sentido, mas não porque não tinham me dado, acho que porque eu não me permitia, eu não aceitava que eu merecia aquilo. Então quando eu aceitei que da Esté eu merecia, ficou algo mais familiar mesmo. A gente sempre teve uma relação Eu assim, resolvi de dar um irmãs golpe com ela. mesmo, de estar juntas em tudo, como uma família mesmo. Tanto que a própria família dela me considerava, a mãe dela falava que eu era filha dela. Então sempre foi algo totalmente de amor familiar mesmo, como se ela fosse a minha irmã de fato. Apesar de ter sido filmada pelas ruas, sofrido ofensas, ameaças e ser perseguida nas redes sociais, Laís lamenta ter sido abandonada e exposta pela melhor amiga. Começou a me dar um surto, assim, de ansiedade com pânico. Eu falar, Gata, caramba, pelo a amor Esther de saiu, Deus. a Esther... Isso é um surto coletivo, gata. Você foi exposta pela tua família, você foi exposta pelas pessoas que você enganou, que você pediu pix pra fazer doação pra você. Foi a tua amiga que te expôs? Você tá doida? Não é possível. Ai, quem consegue fazer. Calma aí. Quem consegue fazer o que essa querida fez, que é ir pra um videocast com tá mó lorota do cacete, falando que ela tinha câncer, que não sei o quê, que precisava disso, que precisava daquilo, que precisava de dinheiro, que tinha 48 dias de vida, chorou, fez um drama do cacete. Quem faz isso aqui, ó, que ela tá fazendo agora. Quem é que vai acreditar em você agora, meu amor? E agora você vai dizendo que foi um crime passional que você fez? Um suposto crime, né? Porque quem sou eu também pra dizer que crime que você cometeu, porque eu não sou polícia. Mas assim, é muito fácil. E pelo visto, essa gravação aqui, ó, foi feita antes dela ter postado os prints, mostrando ela debochando do quanto que ela ia pedir na vaquinha. Eu fui embora, a Esther me abandonou, a Esther saiu do barco. Porque se fosse eu, mesmo com tudo isso, eu não sairia. E aí eu ligo para algumas pessoas da minha família, assim, desesperada, devastada mesmo, que eu não estava acreditando que ela tinha saído, que ela tinha ido embora. E minha família atende e fala, Laís, pelo amor de Deus, olha o tanto que você está sofrendo, tanto que você está sentindo por causa da Esther, você brigou com sua família inteira, você brigou com gente na internet, você brigou com todo mundo por conta da Esther, e ela está abandonando o barco. Se ela está abandonando o barco é porque tudo isso é mais você que sente, não ela. Porque independente de ser, até então eles não sabiam, eu falaria, independente se isso fosse mentira, você não tomaria essa atitude que ela está tomando. Então, e aí eu falava, não, é como se ela tivesse muito pior do que todo o linchamento, muito pior do que se eu saísse na rua e alguém me machucasse, muito pior do que se eu fosse presa. Eu falei essas palavras e eu repito, muito pior do que isso foi vê-la realmente saindo, indo embora, para que eu sei que nunca mais vai voltar. Então aquilo me deixou muito mal, eu saí na rua, eu falei, não aguento, vou me jogar na frente do ônibus. Não. Ela tá contando como se
ela tivesse passado por uma injustiça muito grande, que alguém expôs ela de uma coisa que ela nunca fez, e que ela tá passando por uma grande injustiça, e que agora ela está muito mal. Cara, gata, pelo amor de Deus, tu é bem doida, viu? Tu é bem doida. Nossa, eu vou te falar, esse é um vídeo totalmente fora da linha do meu canal, porque eu nunca faço esse tipo de coisa. Mas isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. Acabou o som, até o computador não quis mais ouvir. A gente me liga e fala lá, fala comigo onde você tá, o que que tá acontecendo, não faz nada com você, me escuta e eu não vou aguentar, não vou suportar. A Esther fugiu, a Esther saiu, a Esther foi embora. Eu falei, a Esther tá indo me denunciar, a Esther tá indo na delegacia, a Esther vai em podcast, vai levar isso para um podcast? Não é possível. Que nem você fez? Ela falou, ela vai fazer isso. Eu falei, tudo bem. Esther é Esterfane Tamires Cardoso, Dodói, que supostamente teria cuidado de Laís e que agora afirma numa entrevista em áudio ter sido enganada. Esse é o vídeo que eu vi. Eu realmente fui enganada. Eu não tenho mais psicológico para isso. Minha vontade é só ir para casa, ficar com minha mãe, com minha família. Eu realmente quero provar minha inocência porque eu realmente não faço parte disso. Eu realmente fui enganada. Eu fui a pessoa mais burra, mas eu fui. Infelizmente, isso eu não posso voltar atrás. O que eu posso fazer é provar minha inocência. Laís afirma diversas vezes que fez tudo sozinha e defendeu que nem a família, nem Esterfane sabiam da farsa. Então, querida, se ela não sabe... Olha só como você não faz o menor sentido. Se ela não sabia de farsa nenhuma, há um dia atrás, eu acho que você não conseguiu alinhar os pontos. Eu acho que de verdade você não conseguiu alinhar os pontos. Porque há um dia atrás você estava dizendo nos stories que ela sabia de tudo. Isso aqui foi gravado antes disso. Então você continua mentindo, né? Porque você está mentindo de alguma maneira. Ou ela sabia e você está mentindo, ou agora ou ela não sabia, né, mesmo, ou ela sabia e você está mentindo agora de novo. Então, assim, continua um surto essa história. Continua um grande surto essa história. É surreal, galera. E outra coisa, se você mente para uma pessoa que ela confia em você, se ela não soubesse de nada. Você mente uma pessoa dizendo que você tem um câncer terminal, e aí depois a pessoa descobre que é mentira, você acha que ela vai fazer o quê com você? Te vai dar um abraço? Falar, amiga, tá tudo certo? Você pediu dinheiro pra pessoas pra te dar dinheiro pra você pegar uma viagem aí, tá tudo certo? Você tava outro dia falando que você conseguiu o visto dela pra ela continuar na Irlanda? Meu Deus do céu, é surreal, assim. Eu não pagaria pra passar essa vergonha. Com tudo isso que eu criei a doutora, que todo mundo estava falando, não existe, porque eu criei isso lá em... Não é uma mentirinha, cara. Você criou personagens. Você respondeu por pessoas. Você fingiu que existia pessoas. Você adulterou resultados de exame. Você é doida, gata. Em janeiro, acho que dia 22 de janeiro, para ser exata, foi a primeira vez que eu encaminhei para a Esther o e-mail, como se fosse a doutora. E ela recebeu, até então, da doutora, e para ela me passar, para ela me falar o diagnóstico. Assim, acho que de tanto por eu... Olha que coisa maluca, cara. É inacreditável. Ela criou um e-mail falso da doutora... pelo que eu entendi agora que ela falou, ela criou um e-mail falso da doutora para a doutora mandar e-mail para a Esther dizer para ela o diagnóstico dela. Percebe o quão sádico é essa história? Se essa menina não sabia de nada, ela foi obrigada a te dar uma notícia que você tinha um câncer terminal, sendo que isso era mentira, que você criou o e-mail. Ao mesmo tempo de eu ser a Laís, eu também Você ser quer a que ela olhe doutora. na sua cara. Tantas pesquisas, tantas coisas, e por eu querer realmente que aquilo ficasse tão real, eu acabei acreditando que realmente estava vivendo aquilo, que eu realmente tinha aquilo. Eu agia realmente como se eu tivesse aquilo. Eu emagreci realmente, se for colocar fotos de quando eu cheguei para o que eu fui sendo, eu realmente tinha essa dificuldade, eu realmente ficava sem comer, porque eu achava que se eu comer eu fosse passar mal. Realmente ocorreram cenários de eu não precisar forçar o vômito, isso nunca aconteceu, realmente vomitava. Então, é como se aquilo realmente fosse a minha realidade mesmo. Então, eu vivia realmente aquilo, realmente passávamos noites em claro, e chegou a um ponto que é como se eu estivesse vivendo realmente aquela doença. Uhum.
A Esther não sabia porque eu nunca permiti, sempre inventava alguma desculpa diferente para ela nunca ir comigo até o hospital e ela sempre respeitava, falava que ia encarar isso sozinha, que eu ia lá, ia fazer, ia voltar para casa, ia dar tudo certo. Então, como ela trabalhava o dia inteiro, ela saía cedo e voltava tarde, dava para continuar eu falando isso para ela e durante a semana que eram as quimioterapias, ela realmente não tinha como ir. Eu falava, não, você não vai deixar de trabalhar para me acompanhar. Eu que mandava tudo, eu que respondia tudo, eu que enquanto uma respondia, enquanto eu falava com a Esther pessoalmente, por exemplo, ao mesmo tempo eu estava respondendo como Valéria ou como doutora Patrícia. Até então, doutora Patrícia sempre foi no e-mail. Apesar de ter criado uma vaquinha para arrecadar 10 mil euros, aproximadamente 60 mil reais, Laís afirma que não tinha interesse em ganhar dinheiro. E a gente conversa sobre isso. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu abri a vaquinha. E porque, de fato, não havia uma necessidade de abrir a vaquinha, até porque eu nunca comecei isso por dinheiro. Capturas de tela de trocas de mensagens entre Stefania e Laís mostram que as duas discutiam como seria a vaquinha online. Nas conversas, as duas parecem rir, enquanto decidem se a razão para a arrecadação seria trazer a família para a Irlanda. Nada faz sentido. Essa conversa realmente a gente teve. É engraçado até falar sobre ela, porque você lendo assim, dá a entender realmente que a Esther, sabia de tudo. Quando entra na questão, tem que pôr um motivo, é porque quando eu peço a ajuda do texto para colocar na vaquinha, é possível, fala, já sabe toda a sua história, fala que vai trazer a sua mãe para cá, por isso que você está arrecadando. Tá. E só que quando eu abri a vaquinha, outras pessoas já tinham conseguido a passagem, tudo para trazer a minha mãe, já estava tudo comprado. O aluguel do quarto já estava sendo, enfim, pago, as passagens de volta também já estavam pagas. E aí eu falei, bom, então não vai ser usado para trazer a minha mãe, vai ser usado para outros filhos. Para dar golpe. Mas se tem que colocar isso, eu vou colocar. Esther realmente não sabia de nada. Quando ela diz vai querer ver sua família chegando, é porque quando eu falo, vou colocar que é para trazer a minha mãe, mas enfim, não sei se ela vai conseguir de fato vir logo agora, se o dinheiro, quando eu resgatar, vai ser um dinheiro que eu tenha que mostrar para eles que eu comprei a passagem nessa época e para trazer a minha mãe, não sei o que tem que fazer. Ela falou, mas aí vão querer ver sua família vendo. E aí que eu falo para minha mãe, então vem. Porque eu sempre falava, não vem, não vem, não vem. E aí eu falo pra minha mãe, não, então você quer vir? Vem então, vamos dar um jeito, vem. E aí quando minha mãe chega, eu tiro uma foto com ela no aeroporto, que é uma foto que, enfim, meu irmão postou no story no dia, falando, minha mãe veio pra ficar com a Laís e tal, enfim. E eu busco ela, levo ela pro quarto que a gente alugou e fico com ela e só foi isso. Porque o que aconteceu? Ela falou comigo que o grupo Simples de Doar tinha conversado com ela e falado que era importante, porque todo mundo que tinha câncer, que participava do grupo, abria, recebesse esse apoio e ela podia usar o dinheiro para o que ela quisesse. Tanto que eu ainda falei no podcast, a gente falou assim, caso você não precise desse dinheiro, a gente vai até fazer uma viagem para Bali, para não sei o quê, já que pode usar para viajar. Então eu zoei disso e aí, tanto que é o texto que tem lá, ela falou que foi alguém do Amor Simples de Doar que estava falando. E aí eu falo nesse print, eu falei assim, é melhor colocar sua avó, não envolve sua mãe. Por que eu falo isso? Porque a mãe dela, até então, a história que ela me contava, ela e a mãe dela não davam certo. Então pelo visto o print é real. Essa conversa existiu e as duas confirmam que a conversa existiu. E eu falei, se você tiver que trazer alguém, você vai trazer sua avó, porque você não dá certo com sua mãe, você fala que sua mãe não te faz bem. Nas mensagens, as duas ainda articulam o valor da arrecadação. Stefania sugere 20 mil euros, enquanto Laís diz que vai ser de 10. Stefania insiste. Não quer me dar 10zinho só? Comecei a zoar, porque eu falava com ela, eu quero 10zinho, eu quero 5zinho, então. E comecei a zoar ela realmente, tanto que eu falo isso no podcast muito antes de ter saído esse print. Aí a gente tinha tido essa conversa aqui, ela disse que falou em tom de brincadeira que gostaria de usar esse dinheiro para viajar, para fazer uma tour.
Eu falei, tá bom, então eu vou tirar, já que eu tenho direito a mais uma renovação da escola, eu vou tirar o meu visto. A gente vê o que faz para conseguir tirar um novo para você, se paga a faculdade, ou se tenta dar entrada na sua cidadania italiana. E aí a gente vai e viaja para uns 3 lugares diferentes com esse valor. Mas até então, enfim, ficou em 5 e alguma coisa. E só foi isso. Confrontada com a informação divulgada, Estefânia confirma ter trocado tais mensagens, mas diz que estava brincando. Foi realmente uma brincadeira, porque eu e Laís, a gente sempre tentava levar, porque já era muito pesado tudo, a gente sempre tentava levar de uma forma mais leve, para não ser tão pesado dentro de casa, tudo que a gente já vivia. Então a gente sempre se zoava com essas coisas. Não quis debochar das pessoas que iam doar, mas do jeito que a gente estava conversando e da situação que estava entre nós duas. Então por que a Laís usou essas mensagens para dar a entender de que a Stephanie sabia? Por quê? E agora estão dizendo o contrário. Porque essas mensagens foram postadas nos stories delas para dar a entender com a Laís falando assim, tô cansada, tô me sentindo abandonada, eu vou botar a verdade então. E aí botou esses prints para dar a entender que ela sabia da história. Então, o que é que você estava querendo mostrar quando você posta esses prints? Desespero dela. Na verdade, ela tem esse jeito ela ama ganhar presente, ela ama viver uma vida de estabilidade, enfim, ela é super assim, ela ama ser mimada, como ela diz, é o perfil dela, ela gosta disso. Ela tem uma vida assim, padrão, né? Não em questão financeira, em questão de tipo de gostar de se arrumar, de ser vaidosa, enfim. E todo o dinheiro, tanto meu quanto quando alguns familiares me mandavam, tudo que era qualquer coisa de valor assim, da minha conta, eu sempre utilizei para dar presentes para Esther, para, enfim, pagar tudo que ela queria, que ela passava na loja, ai, quero esse tênis, vamos lá, compra, ai, eu quero esse perfume, ai, tipo assim, a gente tinha até, enfim, eu tava até falando sobre isso ontem, desse jeito, a gente falava muito que, vamos fazer um combinado, você me dá uns 2, ela falava pra mim, vamos fazer um combinado, você me dá uns 2 presentes por mês, ou então um presente por mês, e aí, tipo, o mês tá acabando, você não me deu presente ainda. Então a gente tinha muito isso, porque eu gostava disso, isso eram iniciativas vindo de mim para ela, e ela gostava muito de receber, e eu nunca soube receber presente, mas eu sempre gostei muito de dar. E isso não era só com a Esté, isso era com qualquer pessoa, assim, tipo, que eu crio um vínculo, eu sempre fui assim, de ficar muito feliz, uma alegria inexplicável de estar dando algo que eu sei que ela queria. Ai, meu Deus! Ai, que chique, mano! Obrigada! Ela dava presente e ela falava que era o jeito dela de demonstrar amor pelas pessoas, que ela fazia isso com a família dela. E aí no começo a gente achou um pouco estranho, minha ex mais do que eu, porque assim, eu sempre, na minha casa, na minha família, desde pequena eu sempre ganho presente. Então pra mim era uma coisa normal. Conversei com minha psicóloga sobre, falei, eu tô sendo interesseira em receber isso? Porque às vezes eu achava na minha cabeça, de uma pessoa que tá com câncer terminal e fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro? Sei que eu estava recebendo os presentes, ficando feliz, mas ao mesmo tempo eu lembrava que eu cuidava dela. Eu falei, será que eu estou recebendo isso em forma de pagamento? Já no Brasil, Laís fez uma postagem expondo mais uma captura de tela de outra suposta conversa em que Estefânia estaria questionando se Laís teria usado o dinheiro da vaquinha para pagar algo. E Laís confirma ter usado. Esther então a chama de pagadora de visto alheio e ri. Voltamos a conversar com Laís em uma chamada online, mas desta vez afirma que não fez a vaquinha sozinha e que Estefânia toda hora a história seria muda, a percebe, maior né? beneficiária Toda hora a de história todo o muda. dinheiro arrecadado. A Esther, né, sempre esteve ciente em relação à vaquinha.
Ela esteve ciente não esteve ciente em relação ao câncer, ao qual eu minto, mas ela esteve ciente em relação à vaquinha, ela que ajudou a definir valor, ela que ia destinar esse valor ia ser destinado totalmente para ela. Sempre deixamos isso muito claro uma para outra, que Muito seria o claro. valor total Há 2 dias atrás era outra história, mas sempre deixaram muito claro. ela utilizar com o que ela quisesse. Foram arrecadados 5.890 euros na vaquinha. Foi bem constrangedor, porque no fundo, eu ainda esperava que fosse verdade o lado dela, né? Porque eu ajudei na vaquinha, eu fiquei triste. Vou passar essas partes, gente. fiquei uns dias Se vocês muito- quiserem ver o vídeo inteiro, vai lá no canal, tá? No canal Irlanda Talk Show. Eu vou passar as partes porque eu quero ver. Irlandesa, questionando se houve alguma queixa contra ela. Foi informado Ela limpava, porque eu não Porque deixava. ela não deixava. E eu sabia que se não limpasse ia inflamar, ia Inflamar. ser pior. Stefânia Gontijo é tão vítima quanto todas as pessoas que acreditaram em Laís e realizaram doações para tratamento da doença, ou seja, do câncer que ela alegava que estava sendo acometida. Stefânia Gontijo estava do lado de Laís, Seu inclusive advogado. quando a mesma alegou estar sofrendo efeitos de quimioterapia e teve que realizar a raspagem de cabelo. Stefânia Gontijo acreditava na amiga. Stefânia Gontijo é tão vítima e agora que a verdade veio à baila, ela possui diversos elementos, diversas provas, conversas em várias redes sociais, incluindo Instagram e WhatsApp, e que demonstram que Stefânia Gontijo foi ludibriada por Laís. Embora nunca tenha apresentado um laudo médico oficial e se negar a fornecer informações sobre a equipe médica, o hospital onde supostamente estaria fazendo o tratamento, ela conseguiu sustentar a farsa durante meses. Recebeu Eu suporte quero saber do só da projeto entrevista Amor dela, da Simples cara de de Doar, pau mesmo. O fundado resto pela tudo eu brasileira. acho que é só outros detalhes, né? Vou até botar o Beta News aqui pra falar. Querida, quem mente uma vez, mente um monte. E pelo que a gente percebe, cada vez que a história volta, você muda um pedacinho da história. Né? Cada vez que você conta essa história, você conta ela de uma maneira um pouquinho diferente. Então, é bastante difícil de acreditar em qualquer coisa que sai da sua boca. Né? Se a menina Esther lá é culpada, eu não sei. Agora, que você... Bem, eu não preciso nem dizer supostamente que você é golpista, porque você já disse que você é, certo? Então eu não tô aqui criando nenhuma falsa acusação sobre você, porque você já disse que você é. Eu acho que nesse momento você devia falar um pouco menos e talvez ver o que você vai ter que passar por ter feito o que você fez, tá? Inclusive ter ficado no país onde você cometeu o crime, né? Porque para uma pessoa que tá tão afim de pagar pelos erros, sair do lugar onde você cometeu o crime parece bastante cômodo. Certo? É isso. Ótimo, que momento maravilhoso. Dá pra ver que essa história realmente está cheia de pessoas muito honestas. Um beijo. Termina com coisa aqui, ó. Gostaram? Não tá nem subindo o negócio? Foda-se.